Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Jonathan Swift, um escritor satírico e panfletário político anglo-irlandês, nascido em Dublin em 1667, onde faleceu em 1745, cuja obra mais famosa é o romance As Viagens de Gulliver. Jonathan Swift nasceu em Dublin, na Irlanda, a 30 de novembro de 1667. Era o segundo filho e único rapaz de Jonathan Swift e da sua esposa Abigail. Ambos eram de origem inglesa, mas as suas famílias tinham-se mudado para a Irlanda por motivos políticos. O pai de Swift exercia a advocacia em Dublin, mas morreu cerca de 7 meses antes do nascimento do seu filho, a que foi dado o nome do pai. Após o nascimento, a sua mãe voltou para a Inglaterra, deixando-o aos cuidados do seu tio Godwin Swift, que também era advogado. Com 1 ano de idade, Jonathan foi levado secretamente pela ama de leite para a sua cidade natal, Whitehaven, no Cumberland, na Inglaterra, onde permaneceu durante 2 anos. Em virtude dos problemas políticos que ocorriam na Inglaterra, a ama levou-o de novo para a Irlanda, tendo sido entregue ao seu tio Godwin, que o mandou estudar em 1673 na escola Kilkenny Grammar School, em Dublin, que era na época a melhor da Irlanda. Esperava-se que aos 6 anos já tivesse aprendido as declinações básicas de latim e, como não tinha, teve dificuldades em entrar nos estudos. Swift formou-se em 1682, quando tinha então 15 anos. O tio ensinou-lhe boas maneiras, mas não lhe deu amor e carinho, limitando-se a medicá-lo quando tinha crises de surdez, doença que o ameaçou toda a vida. Em 1682, Swift matriculou-se no Trinity College de Dublin. O curso, de 4 anos, seguia um currículo para o sacerdócio. As palestras eram dominadas pela lógica e filosofia aristotélicas, treinando-se os alunos para o debate e esperando-se que fossem capazes de argumentar os dois lados de qualquer argumento utópico. Swift era um estudante acima da média, mas não foi um aluno exemplar, distinguindo-se pelo mau comportamento e as punições que sofreu. Contudo, recebeu o bacharelato em 1686 por graça especial. Em 1688 morreu o tio e benfeitor de Jonathan Swift. Nesse mesmo ano, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra, iniciando a Revolução Gloriosa. Com Dublin em turbulência política, o jovem ambicioso aproveitou a oportunidade para ir para a Inglaterra, onde esperava ganhar destaque na Igreja Anglicana. Foi para Leicester viver junto da sua mãe, mas ela não dispunha de muito dinheiro, pelo que o ajudou a procurar um emprego, tendo conseguido uma posição como secretário e assistente pessoal de Sir William Temple, um escritor, diplomata e estadista de grande prestígio, agora retirado na sua propriedade rural em Moor Park, em Farnham, no Surrey. Swift ganhou a confiança do seu patrono e leu extensivamente a sua biblioteca, amadurecendo intelectualmente. Foi lá que ele começou a sofrer da doença de Meniere, uma perturbação no ouvido interno que produz náuseas e vertigens e que era pouco compreendida na época. Ali conheceu também uma menina de 8 anos chamada Esther Johnson, filha de uma viúva pobre, dama de companhia da irmã do Temple, Lady Giffard. Segundo se dizia, Esther era filha de Sir Temple. Swift foi o seu tutor e mentor, chamava-lhe carinhosamente Stella. A diferença de idade não impediu que desabrochasse um grande afeto entre eles, tendo os dois mantido um relacionamento próximo, mas ambíguo, para o resto da vida de Esther. Swift dedicou-lhe alguns dos seus mais belos poemas. Embora a presença de Stella fosse um bálsamo para Swift, este voltou para a Irlanda em 1690, a conselho dos seus médicos, mas no ano seguinte estava de volta a Moor Park. Durante esta segunda estadia com Temple, Swift completou o mestrado em Hart Hall, de Oxford, em 1692. Mas Swift tinha ambições e compreendia que para as realizar precisava de ter um diploma mais elevado. E, com a ajuda de Temple, doutorou-se em teologia, lá pela Universidade de Oxford, em 1693.
Em 1694, ainda ansioso por progredir dentro da igreja, Swift deixou a casa de templo e voltou para a Irlanda para receber ordens sacras. Em 1695 foi ordenado sacerdote lá na Igreja da Irlanda, que era o ramo irlandês da Igreja Anglicana, e em 1695 assumiu o posto de cônego em Kilbrut, na Diocese de Connor, na Irlanda. Swift parece ter sido infeliz na sua nova posição, isolado numa pequena e remota comunidade longe dos centros de poder e influência. Uma carta dele, que sobrevive, dá a entender que se terá envolvido romanticamente com Jane Waring, a quem ele chamou Varina, irmão de um seu velho amigo da faculdade. Afirmava que, se ela não aceitasse casar-se com ele, se ia embora e nunca mais voltava para a Irlanda. Ela presumivelmente recusou porque o Swift deixou o posto e regressou à Inglaterra e ao serviço do templo, em Moor Park, no ano de 1696. Encontrou então o Sr. Temple numa guerra entre os modernos e os antigos, desencadeada pelo seu panfleto Of Ancient and Modern Learning, aprendizagem antiga e moderna, escrita em 1690, onde defendia que os clássicos gregos e romanos eram superiores aos modernos. Uma posição altamente conservadora que desencadeou um forte ataque contra ele. O Swift, como seu secretário, viu-se obrigado a defendê-lo e redigiu em 1697 a sátira The Battle of Books, a Batalha dos Livros, que foi publicada como prólogo do livro A Tale of a Tub, que podemos traduzir por A Fábula de um Barril, que foi publicada em 1704. A Batalha dos Livros retrata uma batalha literal entre os livros na Biblioteca Real, onde ideias e autores lutam pela supremacia uns dos outros. Por trás da defesa, ironizava subtilmente tanto dos conservadores como dos liberais. A Fábula de um Barril é uma paródia aos três ramos principais do cristianismo: o anglicanismo, o catolicismo e o calvinismo. Temple morreu em 27 de janeiro de 1699. O Swift permaneceu algum tempo na Inglaterra para completar a edição das Memórias do Temple e, talvez na esperança de que o reconhecimento do seu trabalho pudesse render-lhe uma posição adequada na Inglaterra, o que de facto não aconteceu. Desempregado, Swift aceitou o cargo menor de secretário e capelão do Conde de Berkeley, um dos lordes da Justiça da Irlanda, mas quando chegou à Irlanda, verificou que o secretariado já tinha sido entregue a outro. Tentou conseguir o cargo de Deão de Derry, mas as autoridades eclesiásticas consideravam o posto demasiado elevado para um pastor tão jovem e nomearam-no cônego na Catedral de St. Patrick, de Dublin. Um honroso exílio, dizia ele. A nomeação foi uma amarga decepção para um homem que desejava permanecer na Inglaterra, mas Swift não teve alternativa senão aceitá-la. Pediu então a Stella, que agora já tinha 20 anos, que fosse viver perto dele. A proximidade da menina deu-lhe ânimo para continuar a escrever e em 1701 publicou anonimamente A Discourse of the Contest and Dissensions between the Nobles and the Commons in Athens and Rome. Discurso sobre as dissensões entre os nobres e os comuns em Atenas e Roma. Nesta obra, é claro que é alusão aos partidos ingleses, assim como a sua posição ao lado dos Whigs, que eram os liberais. Por isso, os Tories, os conservadores, passaram a atacá-lo. No entanto, passou a ser admirado por alguns estadistas de elevado prestígio junto lá do governo. Vislumbrando a possibilidade de ascender na Igreja Anglicana e com a ajuda dos políticos, o Swift começou a viajar frequentemente para Londres. Conseguiu então editores para publicar de uma forma anónima a Batalha dos Livros e a Fábula de um Barril. Apoiado pelo escritor satírico Alexander Pope e outros, ganhou popularidade. Em 1707, Swift foi enviado para Londres como emissário do clero irlandês para tentar a isenção de impostos sobre os rendimentos clericais lá irlandeses, mas os seus pedidos foram rejeitados. Enquanto estava em Londres, conheceu Esther van Omrig, que era filha de um rico mercador holandês, que se tornaria a sua Vanessa.
Swift dedicou-lhe o poema Cadenus and Vanessa, seria Cadenus e Vanessa, que saiu em 1713. Durante os anos seguintes, andou com frequência entre a Irlanda e a Inglaterra, onde esteve envolvido, em grande parte mais como observador do que como participante, nos mais altos círculos políticos ingleses. Em 1708, Swift publicou os seus Big Staff Papers, que era uma série de ataques satíricos ao astrólogo John Partridge, tido por ele como um charlatão. Entre esses está o panfleto The Accomplishments of the First Mr. Beaconstaff's Predictions, a realização das primeiras previsões do Sr. Beaconstaff. Então, sob o pseudónimo de Isaac Beaconstaff, o Swift profetizava ao estilo assim de adivinho a morte lá do Partridge. A luta entre os dois acirrou-se em 1709 e Swift escreveu o artigo A Vindication of Isaac Bickerstaff, a vingança de Isaac Bickerstaff, na qual resumia sarcasticamente a disputa. A partir de 1707, Swift tornou-se cada vez mais ativo politicamente. Apoiou a Revolução Gloriosa e pertencia aos Whigs. Como membro da Igreja Anglicana, ele temia um regresso da monarquia católica e do absolutismo papista. De 1707 a 1709 e novamente depois em 1710, o Swift esteve em Londres a insistir de novo junto da administração Whig para as reivindicações do clero irlandês, que rendiam cerca de 2.500 libras por ano e que já tinha sido concedido aos seus irmãos da Inglaterra, mas nunca conseguiu provimento. Por este e por outros motivos, em 1710, desentendeu-se com os Whigs e publicou A Description of a City Shower, uma descrição de um chuveiro urbano. Quando os Tories chegaram ao poder em 1710, foi recrutado para os apoiar e tornou-se o editor do The Examiner. Em 1711, publicou o panfleto político The Conduct of the Areas, onde atacava o governo dos Whigs pela sua incapacidade de acabar com a prolongada guerra com a França. Aquilo que depois o novo governo conservador conseguiu, resultando no Tratado de Utrecht de 1713. A ambição e as amizades fizeram com que Swift permanecesse em Londres, mas, sempre pensando em Stella, escrevia-lhe numerosas cartas, que só viriam depois a ser publicadas, postumamente, em 1766, com o título The Journal of Stella, 1710 a 1713. Portanto, ou seja, o Diário de Stella, de 1710 a 1713. Ao falar de assuntos íntimos, expressava-se nessas cartas numa linguagem cifrada, compreensível somente por ela e por ele. Técnica que deu depois frutos mais tarde nas viagens de Gulliver. Em 1713, Swift ascendeu ao posto de Deão da Catedral de St. Patrick, lá em Dublin. O seu acolhimento foi frio, pois desconfiavam que as suas atividades políticas não fossem compatíveis com essas funções religiosas. O ano de 1714 esse foi muito infeliz para o Swift. Com a morte da Rainha Ana e a subida ao trono do Jorge I, os Whigs voltaram ao poder e os líderes conservadores foram julgados por traição, acusados de terem conduzido negociações secretas com a França. As esperanças de um futuro para Swift na Inglaterra terminaram. Regressou à Irlanda para morrer, afirmou ele, como um rato envenenado num buraco. Esther seguiu Swift lá para a Irlanda e estabeleceu-se na sua antiga casa de família, a abadia de Selbridge, continuando o seu relacionamento com Swift. Ao saber dos seus problemas, também a Stella se lhe juntou em Dublin, em 1716. Especula-se que o Swift e ela podem ter casado nessa altura, mas nunca se pôde confirmar tal hipótese. E então, quando a Vanessa soube da ligação do Swift com a Stella, não suportando a hipótese de o perder, escreveu uma carta à rival a informá-la dos seus laços com o Steve. Este ficou furioso, procurou a Vanessa e, sem dizer palavra, atirou-lhe aos pés uma carta de despedida, afirmando que nunca mais a queria ver. Semanas depois, Vanessa morreu de tristeza. Seguiu-se um período de silêncio literário e de depressão pessoal, mas a partir de 1718,
Swift quebrou o silêncio e começou a publicar uma série de trabalhos em apoio às causas irlandesas, produzindo algumas das suas obras mais memoráveis. Proposal for Universal Use of Irish Manufacture. Proposta para uso universal do fabricante irlandês, de 1720. Drapier's Letters. As cartas de Drapier, de 1724. E A Modest Proposal, que em português se chama Singela Proposta, de 1729, que, embora publicadas anonimamente, lhe deram o estatuto de um patriota irlandês, pois todos sabiam bem que era ele o autor. Em 1726, Swift publicou anonimamente Viagens a várias nações remotas do mundo em 4 partes, de Lemuel Gulliver, primeiro cirurgião e depois capitão de vários navios. Ei, que grande nome! Mas que é, portanto, conhecido simplesmente como Gulliver's Travels, ou seja, As Viagens de Gulliver. É um romance irónico, tinha começado a escrever em 1714, com o qual pretendia mostrar a sua aversão à sociedade inglesa. Grande parte do material reflete as suas expectativas políticas da década anterior. Por exemplo, o episódio em que o gigante Gulliver, né, quando ele estava na terra dos anões, apaga o fogo lá do Palácio Real, urinando para cima dele, foi visto como uma metáfora para o tratado ilegal de paz dos Tories, que tinha acabado com a guerra e que, embora sendo uma coisa boa, né, tinha sido feito de uma maneira muito infeliz e que lhes veio, portanto, a perder o poder. O negativismo progressivo ao longo desta obra é uma indicação de como as suas tendências misantrópicas se manifestavam progressivamente, tomando cada vez mais conta da sua mente. Em 1728, Stella morreu de uma doença desconhecida. Em 1729, Swift publicou anonimamente A Modest Proposal, que eu já referi atrás, tanto que em português, Singela Proposta, que é talvez a sátira mais violenta em língua inglesa, cujo nome completo, para verem, é Uma Proposta Modesta para evitar que os filhos das pessoas pobres sejam um fardo para os seus pais ou país e para torná-los benéficos para o público. Ora, e que proposta então é esta proposta singela ou simples? É que os pobres da Irlanda vendam os seus filhos aos ricos ingleses para lhes servirem de alimento, como forma de assim escaparem à pobreza. Estão a ver aqui a ironia deste livro. No ano de 1731, Swift fez da sua própria morte um objeto de sátira, ao escrever Verses on the Death of Dr. Swift. Um poema, como o nome diz, sobre a morte do Dr. Swift, ou seja, dele próprio. Em 1731 foi a publicação do medonho A Beautiful Young Nymph Going to Bed. Uma linda jovem ninfa indo para a cama. Portanto, isto em tradução literal. Era um poema assim, muito pouco poético, enfaticamente pouco romântico e selvaticamente satírico, que apresenta o processo através do qual Corinna, que era uma prostituta londrina, se preparava para dormir. Um processo que envolvia o despojamento dos vários artifícios com os quais ela procurava disfarçar a sua corrupção física e moral. Talvez seja uma caricatura do próprio autor, como veremos. A última obra de Swift foi escrita em 1738. Era um ensaio destinado a despejar a conversação inglesa das banalidades e incorreções que a levam ao ridículo. Com o título de A Complete Collection of Gentle and Ingenious Conversation, em português é simplesmente A Conversação Polida, era o resultado de 20 anos de observação e de pesquisa. Em 1735, aquela doença de Meniere tornou-se mais aguda, resultando em períodos de tonturas e de náuseas. Ao mesmo tempo, a sua memória estava prematuramente a começar a deteriorar-se. Ao longo de 1738, caiu gradualmente na senilidade e, por fim, sofreu um acidente vascular cerebral que o paralisou. Em 1742, foram oficialmente nomeados curadores para curarem dos seus assuntos pessoais. Em 19 de outubro de 1745, Jonathan Swift, surdo, morreu em Dublin e foi enterrado na Catedral de St. Patrick. Na sua lápide está um epitáfio em latim, escrito por ele mesmo. Eu tenho aqui o texto em latim, mas vou só ler assim a tradução para português. Aqui jaz o corpo de Jonathan Swift,
doutor em teologia e deão desta catedral, onde a colérica indignação não poderá mais dilacerar-lhe o coração. Segue, passante, e imita, se puderes, esse que se consumiu até ao extremo pela causa da liberdade. Em Portugal, além das viagens de Gulliver, que têm tido inúmeras edições ao longo do tempo de diversas editoras, estão publicadas também várias antologias que reúnem as suas mais importantes sátiras, os seus contos e poemas, etc. Ora bem, eu desejaria então agora falar-vos ainda um pouco das Viagens de Gulliver, que é uma obra-prima da literatura do século XVII, que mistura viagem, aventura e ficção científica, e que eu andei a ler esta semana, logicamente, e que está aqui. Jonathan Swift começou a trabalhar nesta sua obra-prima no ano 1720, mas já disse. Em 1726 fez uma visita há muito adiada a Londres, levando consigo o manuscrito, tanto das Viagens de Gulliver, e durante a sua estadia ficou com os seus velhos amigos, o Alexander Pope, o John Arbuthnot e o John Gay, que o ajudaram a organizar a publicação anónima do livro. Publicado pela primeira vez em novembro de 1726, foi um sucesso imediato, com um total de 3 impressões ainda naquele ano e outra no início de 1727. Traduções francesas, alemãs e holandesas apareceram no ano seguinte, 1727, e cópias piratas foram impressas na Irlanda, tornando-se um dos grandes clássicos da literatura universal. Da sátira aos juízes, que são aqui recriados na figura dos anões da ilha de Lilliput, até à inventiva mordaz contra a humanidade em geral, o Swift recompõe o mundo de acordo com a sua crítica e ácida fantasia. O grotesco é explorado sobre todos os ângulos, na pequenez desprezível dos liliputianos, pois na ampliação da miséria física dos gigantes de Brodinhar, muito grandes, mas pouco dotados, nas diatribes ferozes contra os juristas e contra a arte militar e na idiotice dos intelectuais de Laputa, que era uma ilha voadora. Considerado um clássico da literatura juvenil, é, na minha opinião, uma obra para todas as idades, pela sua crítica mordaz à sociedade do seu tempo, assim como aos defeitos das pessoas, o que o torna uma obra sempre atual. As Viagens de Gulliver é um livro dos que têm sido adaptados, quer seja para vários tipos de música, desde a clássica até à de vanguarda, mas também para filmes, para a televisão, para a rádio, etc. Ora bem, o livro está dividido em 4 partes, que estão antecedidas depois por um breve preâmbulo, que é onde o Lemuel Gulliver dá então um breve resumo da sua vida antes de iniciar essas viagens. Eu gostava de falar de todo o livro, mas, enfim, como o tempo não me dá, ou que estou a ver já, vou só fazer um breve resumo da última parte, que me parece ser a mais representativa daquilo que o autor quis transmitir no livro. Então, depois dele visitar lá a terra dos anões, dos liliputianos, ou a terra dos gigantes, dos tais de Brodinhan, e depois, na terceira viagem, uma quantidade de ilhas, qualquer delas a mais estranha de todas, das quais a primeira era uma ilha voadora, onde estavam os senhores poderosos que mandavam e que, quando alguma cidade cá de baixo, terra se revoltava, eles atiravam-lhe de lá pedras e era assim que combatiam as rebeliões. Bom, depois disso, que não tenho tempo para falar, iria falar então da quarta viagem. No fim da terceira já dizia que estava farto de viajar e que nunca mais ia, mas o que é certo é que o apelo do mar era forte e ele não se aguentou. E apesar das suas boas intenções, poucos meses depois de voltar da terceira viagem, lá vai ele de novo para o mar, desta vez como capitão de um navio mercante. E devido à morte de vários membros da sua tripulação, é forçado a contratar novo pessoal nas Antilhas. Ora, os novos tripulantes, afinal, na sua maioria eram ex-piratas e convenceram o resto da tripulação a amotinar-se, prenderam o Gulliver, mantiveram-no lá preso durante algum tempo e depois resolveram deixá-lo na primeira terra que encontraram e continuar a sua viagem como piratas. O Gulliver começa a explorar a ilha e encontra uma raça de criaturas muito semelhantes a nós, mas selvagens e assim muito deformados, pelas quais ele começa logo a ganhar uma maior das antipatias. De seguida encontra os Unyans,
Não sei se leio isto como deve ser, mas que era uma raça de cavalos, cavalos falantes, inteligentes, que eram então os governadores da ilha, e que então aqueles os humanoides, a quem eles chamavam os Yaús, eram os seus, digamos, animais domésticos. O Gulliver passa então a morar na casa de um dos Uns e começa a admirar e a imitar o seu estilo de vida e a ter cada vez maior rejeição pela humanidade, que, como os Yaús, usa apenas as suas capacidades para exacerbar os vícios que lhe foram dados pela natureza. Porém, uma assembleia de Uns decreta que Gulliver é um perigo para a sua civilização, porque o consideram um Yaú inteligente e então expulsam-no. Ele consegue construir uma jangada onde navega até que é resgatado por um navio português que o traz de volta para casa. Mas ele vem tão traumatizado que se torna um recluso na sua própria casa, evitando contactos com os humanos, a começar pela sua esposa e filhos. E então passava várias horas do dia a conversar com os seus cavalos, que esses já que ele gostava, porque lhe faziam lembrar lá os tais Yuns. Ora, sabemos pela introdução que ele depois demorou cerca de 5 anos a recuperar a sanidade e só então resolveu começar a escrever as suas memórias. Embora ele duvide que alguém vá acreditar minimamente em alguma coisa daquilo que ele escreveu. Então agora, para terminar e para ilustrar daquilo que ele ali, naqueles Yaús, vê um espelho da nossa sociedade, eu iria ler assim uma pequenina passagem onde realmente ele se refere aqui aos governantes. Como é que são os governantes da humanidade? Então ele está a falar lá com o seu amigo que o acolheu, né, lá o tal cavalo falante, em cuja casa vive. Disse-lhe que um primeiro-ministro ou ministro-chefe de Estado é uma criatura totalmente virgem de alegria e tristeza, amor e ódio, piedade e cólera, o que, pelo menos, não faz uso de outras emoções, além de um violento desejo de riqueza, poder e títulos. Emprega as suas palavras para todos os fins, menos para o de dar a compreender a sua opinião. Nunca diz a verdade, senão quando pretende que seja tomada como uma mentira, e vice-versa. Aqueles de quem fala pior, na sua ausência, são os que estão no melhor caminho para serem os preferidos. E sempre que elogia uma pessoa perante outra e perante o próprio interessado, isto significa que o objeto daqueles elogios está, desde aquele momento, perdido. O pior que dele se pode receber é uma promessa, especialmente quando é confirmada por um juramento. Depois desta prova, o homem prudente retira-se e renuncia a todas as esperanças. Há 3 métodos por que um homem pode subir à posição de primeiro-ministro. O primeiro, saber usar prudentemente uma esposa, uma filha ou uma irmã. O segundo, trair ou minar a reputação do predecessor. E o terceiro, mostrar em assembleias públicas um zelo furioso contra as corrupções da corte. Mas um príncipe inteligente preferirá sempre os que pratiquem o último destes métodos, porque estes fanáticos mostram ser sempre os mais obedientes e subservientes às vontades e paixões do seu senhor. Estes ministros, como têm todos os empregos à sua disposição, mantêm-se no poder corrompendo a maioria dos membros de um Senado ou de um grande Conselho. E, por fim, apoiados num expediente chamado imunidade, cuja natureza expliquei ao meu lado, libertam-se de um ajuste de contas e retiram-se da vida pública cheios dos despojos da nação. E depois, lá mais à frente, diz assim: agradeci humildemente a sua senhoria a boa opinião que se dignara formar a meu respeito, afirmando-lhe, contudo, que o meu nascimento fora obscuro, pois nascera de pais simples e honestos, que com dificuldade me haviam dado uma educação razoável. Acrescentei que, entre nós, a nobreza era uma coisa diferente daquilo que ele imaginava, que os jovens nobres são educados, desde a infância, na indolência e no luxo. E logo que a idade lhes permite, consomem o seu vigor e contraem doenças odiosas por contacto com fêmeas obscenas. E que quando estão perto da ruína total, casam-se com qualquer mulher de nascimento modesto, personalidade desagradável e de constituição doentia, somente por dinheiro, e a quem por isso passam a odiar e a desprezar. Disse-lhe também que os frutos de semelhantes uniões são, em geral, crianças escrofulosas, raquíticas ou disformes, pelo que a família raramente vai além de 3 gerações, a não ser que a mulher tenha o cuidado
de encontrar entre a vizinhança e os conhecidos um pai saudável que melhore e perpetue a estirpe. Prosseguindo, na minha dissertação, disse ainda ao meu amo que um corpo fraco e doente, um rosto magro e uma pele descolorida são as verdadeiras marcas do sangue nobre. E que uma aparência robusta e saudável é tão lamentável no homem de posição que o mundo se sente inclinado a concluir que o seu verdadeiro pai deve ter sido um dos inferiores da família. As imperfeições do seu espírito estão na razão direta das do corpo e não passam de um composto de melancolia, estupidez, ignorância, capricho, sensualidade e orgulho. E pronto, olhem, por aqui me fico, por falta de tempo. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Jonathan Swift e as suas viagens de Gulliver, uma das grandes obras-primas da literatura mundial. E para a semana, se Deus me der vida e saúde, cá estarei de novo para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!